Eu quero, nesse momento, convidar você que, porventura, se deparou com esse simples vídeo para nós examinarmos nas Escrituras Sagradas, pois estamos hoje vivendo numa era de uma confusão religiosa, onde muitas pessoas me perguntam continuamente o porquê de tantas igrejas que se levantam sobre a terra. Eu quero ler com você aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12, e o versículo 37. Vamos examinar e vamos encontrar a razão do porquê a cada dia se multiplica o número de chamadas igrejas na terra. Aqui a Bíblia nos fala, Êxodo 12 e verso 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramase para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente os varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você firme a sua mente sobre o que diz aqui nesse versículo. Subiu também com eles uma mistura de gente. Nós sabemos que Deus, Ele tirou o seu povo, chamados filhos de Deus, os filhos de Israel, do Egito. Deus enviou Moisés para libertar os seus filhos, os filhos de Israel do Egito. Mas aqui a Bíblia nos diz que subiu também com ele uma mistura de gente. Agora nós vimos que essa mistura de gente, ela não foi tirada lá do Egito por Deus. Deus enviou Moisés para tirar os filhos de Israel. Mas aqui diz que subiu essa mistura de gente. E essa mistura de gente, ela saiu sem a palavra de Deus, sem a direção de Deus. Ela saiu por sua conta, não olhando para a promessa de Deus, para a palavra de Deus, e ela seguiu no meio do povo de Deus, chamado povo de Israel, e ela veio acompanhando esse povo, chamado povo de Deus, que olha para a palavra e vive da palavra de Deus, e ela participou das bênçãos lá no deserto. Ela se alimentou do maná enviado por Deus para os filhos de Israel. Ela tomou da rocha, mas essa mistura de gente, Deus não tirou lá do Egito. Deus tirou os filhos de Israel para viver pela palavra de Deus, guardado pela palavra de Deus e seguindo essa palavra. Agora, essa mistura que estava no meio, ela saiu com os mesmos desejos que ela tinha antes lá no Egito. E nós vimos que elas vieram no meio do povo de Deus, participando e aparentemente fazendo parte daquele povo de Deus, mas a Bíblia nos diz, no livro de Números, capítulo 11 e versículo 4, vamos examinar o que está escrito ali. Livro de Números, 11 e capítulo 4, que diz assim: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel murmuraram e choraram, e disseram: quem nos dará carne a comer? Agora,
esse vulgo que saiu de lá, essa mistura de gente, eles saíram com os desejos lá do Egito. Deus não libertou esse povo. Eles saíram por sua conta, no meio do povo de Deus, com uma aparência cristã, mas não tinham nada de Deus ali. Não tinham uma promessa, e eles começaram, o versículo 5 nos diz, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas e dos alhos. Eles saíram com os mesmos desejos lá do Egito, e eles vinham acompanhando o povo de Deus, ali junto com o povo de Deus, com aparência cristã, mas na verdade eles estavam cheios dos desejos do mundo. Agora, quando Deus ele liberta uma pessoa, ele tira todo o desejo do mundo, e o único desejo que esse Filho de Deus tem é de viver na palavra de Deus, na presença de Deus, com uma vida de santificação. Agora, aquele povo que saiu dali, ele continuou andando sem direção, sem uma palavra, sem a proteção de Deus, e ele foi indo. E nós vimos que ali em Mateus, Jesus nos fala, Mateus 13, versículo 24 e 25, ali nós vamos encontrar esse povo. Aqui em Mateus 13, versículo 24 e 25, nós vamos encontrar esse povo, Jesus falando a respeito desse povo, desse vulgo, dessa mistura que saiu ali junto com o povo de Israel. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Agora aqui nós vimos aonde aparece esse vulgo, representando o joio na face da terra. E esse joio, ele está cheio dos desejos do mundo, ele não aceita a palavra de Deus, e eles criam para eles o seu caminho, a sua religião, a sua forma de vida. E assim a Bíblia nos diz aqui, Jesus falando no versículo 28, e ele lhe disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse-lhe, não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio e atai-o em molho, para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então hoje nós vimos que essa palavra de Jesus Cristo, ela se cumpre no nosso meio. Cada denominação religiosa fora da palavra, que é levantada por essa mistura de gente, por esse vulgo, é um feixe de joio que está ali sendo amarrado para ser lançado no fogo.
E nós vimos que o povo chamado filhos de Israel, o povo de Deus que foi tirado pela palavra de Deus lá do Egito, eles prosseguem seguindo a sua palavra. Eles não estão numa denominação religiosa, eles não estão fora da palavra, eles estão libertos dos desejos do mundo e eles estão seguindo a direção que Deus lhe deu pela sua palavra. Agora, o vulgo, o joio, ele está criando caminhos, religião chamada denominação, e ali eles estão com todos os desejos do mundo, e ele diz, eu me batizei na igreja tal e tal, eu sou crente da igreja tal, e eles se esquecem que não existe nas escrituras um batismo na igreja tal. O único e verdadeiro batismo ordenado por Jesus é no seu nome, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não encontramos também na palavra crentes da igreja tal, da denominação tal. Nós temos que crer em Jesus e crer na sua palavra. Esse é o caminho do verdadeiro Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver no versículo 38, aqui onde estamos vendo, vamos examinar isso aqui. No versículo 38, disse Jesus, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos deixou bem claro, para que nós não embarace a nossa mente com tudo isso que estamos vendo hoje. Agora, o povo de Deus está sendo separado, santificado e olhando para a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho me deparado muito hoje, conversando com a juventude, e eles vêm e dizem, olha, irmão, tudo está dando errado na minha vida, eu sou crente da igreja fulana de tal, e eu me batizei na igreja fulana de tal, e eu me casei, e nada deu certo. A mulher que eu me casei, ela só queria o mundo, ela queria baile, ela queria rodeio, ela queria festas, e não deu certo. Mas eles se esquecem que a Bíblia diz que a verdadeira companheira vem do Senhor. O verdadeiro companheiro vem do Senhor. E eles não creem na palavra de Deus para dobrar o seu joelho e pedir a Deus a direção para que Deus envie uma companheira para eles. Fazem como Sansão desceu lá na terra dos filisteus e foi buscar uma companheira para viver com ele, para ser a mãe dos seus filhos. E trouxe uma mulher com duas naturezas, e essa mulher lhe entregou ao inimigo. E isso hoje está acontecendo no mundo. Nós temos que se firmar na palavra de Deus, para que Deus possa tirar toda a natureza mundana, os desejos mundanos, e nos colocar no reino de Deus, numa vida cristã, na sua palavra. Nós podemos ver tudo que é misturado, tem uma mão do inimigo ali. Vamos olhar para o animal, por exemplo, o pitbull, ele é um cão,
mas ele é um cão hibridizado. Ele não é confiável. Agora, Deus criou o cão e ele é um animal dócil. Ele nos serve muito para a companhia, para a guarda, é um guardião, mas ali na mistura nós não podemos confiar, porque ali não tem nada de Deus. É sem a direção de Deus. Agora, quando nós vimos uma jovem ou um jovem que pertence à denominação formal, às igrejas formal, que não tem nada com a palavra de Deus, nós percebemos logo ali essa mistura. Eles querem e dizem que são cristãos, mas se sai uma festividade mundana, lá estão eles. E os rapazes e também as moças sofrendo porque não sabem diferenciar esses dois caminhos. E eles vão procurar lá. Chega um rapaz lá no meio do vulgo, da mistura de gente que não tem nada de Deus, e lá vem aquelas jovens com aquelas roupas mundanas, se expondo, se entregando, cheia de tatuagem, marcada pelo inimigo, lá no território do inimigo, e eles casam. E depois eu digo, não deu certo, pastor, não deu certo o meu casamento, ora por mim, mas nós temos que andar como cristão, na linhagem de cristão, no meio do povo cristão, não ir buscar pessoas com outra natureza, que vêm de lá cheio dos desejos do mundo, não têm a libertação de Deus e não aceitam a palavra de Deus. Querem essas igrejas formal, mundana, onde está ali o inimigo comandando o espírito do anticristo contra a palavra de Deus. Mas que Deus possa te abençoar e que você possa entender essa mensagem tão simples que chega até você e você começar a orar a Deus e pedir a Deus que Deus te dê a direção, porque Ele pode mudar a sua vida. Se nós pegar um porco e tirar a natureza do porco e colocar nele uma natureza de ovelha, esse porco jamais ele vai agir como porco. Ele não vai mais para o lodo. Ele não vai mais desejar comida azeda, podre, lá do mundo, porque ele tem natureza de ovelha. E é isso que Deus faz contigo, meu querido amigo, e minha querida amiga que está me ouvindo. Você tem que realmente entregar a sua vida. A Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. Você não pode ter duas naturezas, a natureza mundana e a natureza divina. Você tem que crer realmente na palavra de Deus e ver que ali onde é que você está, naquela chamada igreja formal criada pelo homem, ali não está a palavra de Deus. Ali está o vulgo, o joio, a mistura, que saiu um dia lá do deserto sem uma promessa de Deus. Agora, o povo de Deus, ele é santificado pela palavra. Quando Jesus orava pela igreja, ele disse ali em João, Pai, santifica eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando a pessoa aceita a palavra de Deus, ele é santificado pela palavra. Todo aquele desejo mundano sai fora e ele passa a ter uma nova vida, passa a reinar com Deus no reino de Deus. Hoje nós estamos vendo esses caminhos do vulgo, da mistura. As igrejas,
as pessoas dizem, eu me batizei, eu sou cristão, eu me batizei quando era criança. E eles, se sair um rodeio, eles estão ali. Se sair um baile, eles estão ali. Se sair um movimento político satânico, eles estão ali. Porque eles saíram com todo o desejo que eles tinham ali no mundo. Mas quando você entende o plano de Deus na sua vida e você aceita a verdadeira palavra que é Jesus Cristo, Ele lhe purifica a sua vida. Ele tira de você aquele desejo, como aquele vulgo ali começou a voltar atrás, os desejos que tinham lá no Egito, a vida que tinham lá. O mundo para você morreu. Você não tem mais desejo mundano. Você não tem mais desejo de usar essas roupas mundanas, como se veja hoje a jovem seminua, com aqueles shortzinhos, e umas ainda rasgam e se expõem cada vez mais. E eles dizem, não, eu sou cristã, eu pertenço à igreja tal e me batizei na igreja tal. E se esquece que o único batismo é em Jesus Cristo, não na igreja criada pelo homem, a igreja formal, com seus estatutos fora da palavra, e o mundanismo ali reinando, o divórcio, a separação, a prostituição. É necessário, meu querido amigo, que você medite bem no que estou falando, que eu sei com toda certeza que tem sido para você algo muito diferente. Talvez você está pensando, mas esse homem está sendo muito atrevido até, pode você pensar assim. Mas é a palavra de Deus que eu estou lhe dando. Jesus Cristo, quando ele falava com o povo, ele sempre mencionava a verdade. Quando nós vamos examinar a palavra de Deus, parece que a palavra de Deus ela é pesada para nós. Mas a verdade é que nos liberta. Nós precisamos aceitar a palavra e crer na palavra. Vimos ali em João 8:44. Vamos ver o que nos diz ali. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver aqui Jesus Cristo, ele falando com o povo, como nós estamos aqui ouvindo a sua palavra, a sua voz. Ele estava ali falando com o povo, mas aquele povo, ele estava achando difícil o que Jesus estava lhe dizendo, porque eles estavam crendo no que o vulgo falava, no que o joio falava. Mas quando se depararam com Jesus, aqui em João 8:44, Jesus foi bem sincero ao dizer para eles: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não crede? Aqui estava aquela mistura, aquele vulgo,
ali estavam na frente de Jesus, com aparência cristã, mas de forma nenhuma essa mistura, ela aceita a palavra de Deus. Deus tem o seu povo predestinado por Deus, os seus filhos, que ele um dia tirou do mundo, lá do Egito, do jugo do mundo, e colocou na sua palavra. Se você sofre nesse caminho que você está andando, passando de denominação a denominação, procurando a verdade, a libertação, hoje você se deparou com ela. Jesus Cristo é a sua palavra. Ele quer que você creia na sua palavra. Aqui ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Você, em vez de crer na palavra de Deus que você lê, mas você está crendo lá no que o vulgo, o joio está lhe dizendo. Mas hoje Deus pode mudar totalmente a sua vida, mudar a sua natureza, tirar tudo aquilo que o mundo colocou em você e lhe dar uma natureza de Deus, uma natureza cristã, e você vai ter o prazer de viver na palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus e de andar na palavra de Deus. Jesus diz assim, ó: quem é de Deus, no versículo 47, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, fica bem claro que aonde você não ouve e não aceita a palavra de Deus, é porque é um povo que não é de Deus. Mas se você sente que você é um filho de Deus, você tem que sair dali e seguir a palavra do Senhor, que é Jesus Cristo, e crer na palavra de Deus, e você vai receber a libertação para a sua vida. Você não vai sofrer mais. Você não vai ver mais o que você está vendo, porque você está no meio de um povo que Deus não te colocou ali. Foi você, por sua própria vontade e influência maligna, você foi parar ali. Mas Deus quer te tirar dali agora e quer te colocar na presença dele. E você vai ter prazer de ouvir e de viver a palavra de Deus. Vamos olhar ali em João, capítulo 10 e 20 e 27. Vamos ver o que está nos dizendo aqui. João 10 e versículo 27. Vamos ler o versículo 28. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Deus, ele tem um povo escolhido aqui na terra, chamado ovelhas de Deus, rebanho de Deus. E esse rebanho de Deus, ele não tem duas naturezas. Ele não é hibridizado. Ele foi predestinado por Deus, ele tem a pureza que Deus colocou nele.
E ele conhece a voz de Deus, que é a palavra. Por isso Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha palavra, e eu a conheço e elas me seguem. Se você está sofrendo aí no meio do vulgo, do joio, no mundo de divórcio, de mundanismo, de pecado, de roubalheira, prostituição, adultério, ouve hoje a voz de Deus. Ouve a palavra de Deus que está falando contigo. Hoje é uma grande oportunidade que você tem. Talvez você já trocou 2 ou 3 igrejas, denominação, você diz lá não deu mais, e eu vim para cá, e você sabe que você está no mesmo lugar. O sistema religioso é satânico e é um só. Toda denominação religiosa, toda igreja formal criada pelo homem, ela está apegada a um só sistema. O tronco é o mesmo, só muda os galhos. E você pula de um galho para outro e você diz, eu saí de lá. Mas você tem que aceitar a palavra de Deus. Você tem que sair do sistema religioso e se colocar na palavra de Deus. Hoje você tem uma grande oportunidade, não de mudar de igreja, mas de mudar a sua natureza transgênica, mundana, para a natureza de Deus, cristã, e viver na palavra de Deus. Eu te faço hoje esse convite, você que está sofrendo, você que diz, olha, tudo tem dado errado, meus filhos foram para a droga, a minha mulher não deu mais para viver com ela. Você sabe que existe para ti uma oportunidade. E agora ela chega até você. Renunciar esse mundo de pecado religioso, mundano, que se multiplica cada dia mais, de costa para a palavra de Deus, seguindo o espírito anticristo e aceitar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido amigo que está me ouvindo, jovem, que porventura se deparar com esse simples vídeo, e eu quero dizer a você que Deus tem a solução para ti. É somente você crer na palavra de Deus, que é Jesus, e deixar esse mundo pecaminoso de pecado, esse mundo de religião formal criada pelo homem, de acordo com o mundo, que hoje nós estamos vendo que já existe nesse sistema mundano de religião, a própria Bíblia atualizada de acordo com o mundo, e eles estão tirando a verdade da palavra de Deus, estão hibridizando aquela palavra de acordo com os desejos do vulgo, do joio, e satisfazendo os desejos do joio. Você aceita a verdadeira palavra de Deus, que é Jesus Cristo, Ele é a palavra. A Bíblia diz que Ele era o Verbo, a palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra, e nele não existe mudança. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Saia hoje da onde você está sofrendo e venha para o rebanho de Deus. Não para uma denominação, não para uma chamada igreja comandada fora da palavra, mas sim para um rebanho que olha para Jesus Cristo, palavra, e segue o caminho da verdade. Que Deus te abençoe, querido amigo, que você possa entender hoje e procurar nas Escrituras Sagradas o verdadeiro caminho cristão, que é andar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.